É isso aí, pessoal. O incrível, o impossível acontece. Nós vamos insistir. Temporada 2024. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos num ambiente totalmente diferente. Rua do Lavradio, esquina com a Rua do Senado, fica a Praça Milinha Borba, número 27. E trouxemos um convidado para lá de especial. Estou há 3 anos tentando trazer ele aqui. Ele não é parente do Maurício de Souza, afinal eu vou fazer uma piada, mas ele é o Guilherme de Souza. Fala, Guilherme. Tranquilo? Beleza, obrigado pelo convite. Estamos aí, temporada 2024. E tá rolando aí o Magílica Fronteiras, né? Você acompanha lá nas nossas redes sociais, totalmente gratuito. E a nossa temporada 2024. Vamos trazer pessoas muito especiais, sempre novidades pra gente aqui. Tá bom? Então, para começar com o Guilherme, olha, eu queria falar aqui. Queria começar com o Guilherme. A gente tem a sessão aqui do ano zero, que no quadrinho como mostra como foi o primeiro ano de trabalho, né? Como tudo começou. Fala aí, o microfone é seu, seja bem-vindo. Valeu. Então, começo pra mim, assim, na verdade, antes do profissional tem o fã, né? Então, assim, como a maioria da galera que curte quadrinho, que faz quadrinho, desde moleque, eu amo história em quadrinho, li desde pequeno, aprendi a ler com história em quadrinho, né? Antes mesmo de aprender a ler, eu já curtia quadrinho ali, de ficar conferindo as imagens e tal, né? E aí foi um amor que me acompanhou até a vida adulta, né? E aí, quando foi em 2010, teve a Rio Comic Con, um evento bem bacana aqui no Rio, né? E foi o primeiro contato que eu tive com quadrinhos independentes, com autores, né? Com produção que não era de editora, né? E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu tava com um amigo meu, grande amigo meu, que já foi até entrevistado aqui por você, que foi o Daniel Bacelar, ele tava comigo na ocasião. E eu falei com ele, cara, a gente precisa voltar ano que vem com uma obra nossa. A gente precisa escrever, desenhar, fazer um quadrinho nosso e lançar aqui nesse evento bacana. E, cara, foi exatamente o que aconteceu. No ano seguinte, teve uma outra edição desse evento, da Rio Comic Con. E eu e o Daniel, nós voltamos lá, dessa vez como expositores. A gente fez um zine chamado Insólitas Aventuras, um roteiro meu e desenhos do Daniel Bacelar. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Maravilhosa. E daí pra frente, né, no ano seguinte, eu já tomei coragem para produzir um material totalmente solo, assim. Eu escrevi e desenhei, que foi o quadrinho Quer Dançar. Foi o meu primeiro trabalho autoral mesmo. E a partir daí, cara, foi produção ininterrupta, assim. Praticamente aí nesses últimos anos eu lanço ao menos 1 ou 2 trabalhos por ano, né? E sigo produzindo, né? Quase sempre de maneira independente. No ano de 2023 eu tive a alegria de lançar uma gráfica MSP, que foi a Chaveco Vitória, né? Vamos chegar lá. E tenho aí planos para continuar produzindo aí, pelo menos os próximos 2, 3 anos aí já tem quadrinhos aí certo para sair. Mas assim, tem sempre aquele que acendeu a faísca, né, na nossa cabeça. Qual foi o artista que mexeu com você? Você olhou e talvez tenha dito para você mesmo, cara, é isso que eu quero. É complicado dizer apenas um, assim, são muitos artistas que mexem com a gente. Você escreve e desenha. Sim. Então, qual dos dois? Assim? Houve algum caso? Não, de desenho eu não lembro, mas para roteiro... Não, acho assim, nos 2 casos, tanto para roteiro quanto para desenho, eu tenho, pelo menos assim, um artista que sempre me vem à mente, que é o Bill Watterson, criador do Calvin Haroldo. É uma obra que eu considero assim, magnífica. Eu lia quando eu era criança, eu lia quando eu era adolescente, eu sigo lendo a obra dele mesmo agora adulto. E é um trabalho que me marcou muito, né? E quando eu penso assim, referencial de arte, de roteiro, de narrativa, de composição, eu sempre penso no Bill Watterson. E eu acho que é o artista que mais me provocou, assim, de forma a tentar alcançar algo que eu considero assim, o meu estilo, né? Moldou, né? Isso. Moldou. É a capa, né? Quando a gente é criança, pensa assim, eu queria usar a capa para ser igual um super-herói. Mas na vida real, o Bill Watterson para você foi esse. É um herói para mim, sem dúvida. Até hoje considero ele assim
Pra mim, a maior obra de quadrinhos é Calvin Haroldo. Não tenho medo nem de falar sobre isso, porque assim, eu considero uma obra até hoje magnífica. Assim. Eu sigo lendo e relendo os quadrinhos dele, assim, eu amo demais, cara. Você falou uma coisa muito interessante, o foco não é ele, mas vamos lá. Várias idades eu também li Calvin Haroldo. Quando eu descobri, eu era criança. Não tão criança, mas aí eu via da forma como criança. Depois eu comecei a ver aquilo ali de uma maneira mais da visão dos pais até. Então assim, parece até que eu assisti até um anime um dia desse, minha filha me colocou pra gente ver, que mostrou exatamente como é que é a vida de uma criança. Calvin Haroldo, para mim, é exatamente a vida de uma criança. A criança também imagina aquele amigo que não existe, conversa com esse amigo, se dramatiza, faz pirraça e bota sempre ali alguma coisa para você pensar. E eu acredito que realmente ali é uma boa referência para quem quer escrever, para criança, desenhar, procurar beber dessa fonte aí. E é um trabalho, é um artista que, assim, Calvin Haroldo tem muitas camadas, assim, sabe? Quando você é criança, você talvez vai entender de determinada forma, você não vai entender todas as camadas que estão ali. Mas aí você vai crescendo, você vai amadurecendo, e aí você vai percebendo que ele trata ali de questões, às vezes, filosóficas, existenciais, ele questiona muita coisa da sociedade, do nosso dia a dia. Então são camadas assim que você só vai conseguindo pescar quando você é um leitor um pouco mais maduro. Então, assim, incrivelmente, eu acho que é uma obra que consegue alcançar tanto o público infantil quanto mais maduro em virtude dessa profundidade que o artista conseguiu criar ali, né? Verdade. Bom, então, aí você, teu primeiro trabalho, então, foi o Quero Dançar. Sim, é o primeiro trabalho que eu considero, assim, meu primeiro quadrinho independente, assim, meu primeiro trabalho solo foi o Quero Dançar. E antes dele? Você me provocou, né? Então, antes dele teve esse zine que eu fiz com o Bacelar, que foi um zine assim, de ficção científica, né, o Insólitas Aventuras. Foi na época eu nem me sentia maduro o suficiente para escrever e desenhar. Então eu me juntei ali com o Bacelar, que é um artista que eu acho a arte dele magnífica, assim, e a gente bolou, falei, cara, deixa eu escrever, deixa eu apresentar a ideia, se tu curtir, tu desenha. Ele se amarrou, embarcou, a gente fez esse quadrinho, né? Antes disso era mais assim, ilustrações para mercado audiovisual, né? Para quem não sabe, eu sou formado em cinema, então durante ali os primeiros anos de trabalho meu foram voltados assim para produção de storyboards, né? Desenhos de concept de personagem, esse tipo de coisa, arte ali voltada para pequenas produções de animação, né? Só depois que eu parti para as histórias em quadrinhos, de fato. Não Quero Dançar, não tá aqui não, né? Não, no momento ele está esgotado, mas a gente está discutindo a ideia de trazer ele de volta aí numa nova tiragem. Certo. Tá? Depois do Quero Dançar, você lançou o quê? O próximo trabalho Depois do Quero Dançar, se eu não me engano, foi já o primeiro volume da Última Bailarina. Né? É o azul. Esse aí. Primeiro volume. Ele começou, na verdade, em 2009 como tiras para um antigo blog. E em 2014 eu lancei uma edição física, né, do livro, e lancei na primeira CCXP, né? Então, assim, a última CCXP marcou 10 anos de evento, né? E também marcou 10 anos do início dessa série que, né, agora em 2023, né, no ano passado, ganhou o último episódio, que foi A Vingança da Última Bailarina, e o meu trabalho mais recente. Depois da Última Bailarina, parte 1, você lançou logo parte 2, depois? Veio o FIFO. Ou veio um outro? Veio o FIFO. O FIFO é um spin-off voltado para um dos personagens da série, né, onde eu conto a origem desse ursinho invocado que a gente conheceu ali na Última Bailarina, e mostra um pouco do passado dele, do personagem, e do início da pandemia zumbi que a gente vê ali na Última Bailarina. Esse foi profético ou foi passado na época da pandemia? Na verdade foi bem antes da pandemia, assim, Nossa, sabe? Que perigo, hein? Pois é. Que perigo! Guilherme de Souza previu o apocalipse. Pelo menos não foi zumbi, né? Pelo menos não foi zumbi, né? Bom, não sei. Ainda dá tempo, né? Não sei se foi zumbi, não. A gente fica meio assustado. Mas vamos lá,
Bom, então a gente tem aqui, foi o vencedor do HQLix, né? A última bailarina. Então, após o FIFA, eu lancei a continuação da bailarina, que foi a última bailarina contra-ataca. E esse sim foi vencedor da HQ Mix com a melhor publicação de humor na época. Assim. Foi a primeira vez que eu fui vencedor de um prêmio, né? Até então nem sonhava em nada do tipo, então é um trabalho que eu tenho um certo orgulho. Fiquei muito feliz na época com o resultado, né? Olha os zumbis aí. E ele segue aí, continuando a história ali da Laurita, a última bailarina da Terra, né? O Fifo, e o Léo, o unicórnio, aí tentando sobreviver a essa epidemia zumbi. Eu gostei do Fifo, né? Tapa-olho, sim, é um ursinho invocado, Wolverine. Bom, aí depois aí saiu Depois saiu um outro spin-off, um outro derivado, que é o Léo, né? A história de origem do unicórnio, né? É uma história que eu mostro o passado, mais uma vez eu mostro o passado de um dos personagens, dessa vez o unicórnio, né? E eu mostro um momento da vida dele onde ele precisou salvar o mundo usando técnicas de polidense. Cara, aí sim, a gente chega na vingança. E aí, finalmente, a vingança da última bailarina, final da saga aí, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? Batem o olho, acham que é uma produção infantil, mas apesar dessa carinha fofa, a última bailarina é uma série, assim, muito politicamente incorreta, né? Tem um humor mais adulto, né? É um pouco mais barra pesada, assim, no que diz respeito ao humor, assim. Mas é um trabalho que eu curto bastante de fazer. Feedback do público legal. Muito bacana, assim. Acho que é um tipo de humor que não é tão produzido ultimamente, assim, né? Então, a galera... Acho que a primeira reação é uma espécie de choque, em virtude das piadas, do comportamento dos personagens, mas logo depois é um certo carinho que as pessoas criam pela dinâmica dos personagens, assim, sabe? As pessoas conseguem se identificar ou com o bom humor da Laurita, ou com esse pavio curto do Fifo. Isso é bem interessante, assim, esse feedback que eu recebo da série. A Laurita, ela é otimista demais. Ela já é meio apavorada. Né? Sim, ele é meio apavorado. A Laurita, ela é meio assim, ela não tá muito ciente do que tá acontecendo ao redor dela. Ela é uma criança, então ela quer brincar, ela quer se divertir, independente do mundo ao redor dela tá ruindo e tá tomado por zumbis, né? O único que tem, assim, total ciência da emergência da coisa é o urso, é o Fifo. E por isso mesmo que ele é o mais invocado, casca grossa, pavio curto, sem paciência, né? Que ele fica o tempo todo tentando livrar a Laurita e o Léo das enrascadas ali que eles se metem. Ele que é o herói, né? Por assim dizer. Anti-herói. Eu conheci uma pessoa que era um ambiente de trabalho, né? Aí o colega falava assim, cara, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Aí o outro falava assim, ele já chegava, até hoje ele não sabe se era verdade ou não. Ele falava bom dia, bom dia só se for pra você. Olha só. Desse jeito. Mas ele teve uma tragédia na vida dele. Sim. Aí o pessoal às vezes não aguentava. O cara só chega com o pé esquerdo todo dia. Aí esse outro colega falou pra gente uma frase que eu não vou esquecer. Ele falou assim, cara, você já viu como é que ele enxerga a vida? Ele enxerga a vida como a vida é. A gente é que quer sonhar. Sim. Então a gente tá sorrindo, a gente fala bom dia pra quem a gente não quer. Ele não, cara. Ele tá enxergando a vida, a realidade. Vida, morte, tragédia, entendeu? E é meio sobre isso que eu trato no derivado do Fifo. Quando eu resolvi contar a origem dele, eu queria, assim, explicar um pouco por que ele é dessa maneira. E acontece um pouco disso que você falou, assim, na história dele, no derivado dele, a gente vai perceber que ele também sofreu muito no passado dele. Apesar da série em si ser uma série de humor, o Fifo a gente desce um degrauzinho, né, e pega um pouco mais pesado, fala um pouco mais sério quanto ao passado do personagem. Então a gente fala um pouco sobre traumas, sobre perda, né? Como era um trabalho feito em paralelo à série principal, eu me permiti desviar um pouquinho dessa coisa de fazer humor propriamente dito. Eu falei, não, desse capítulo aqui eu vou querer falar um pouquinho mais sério para contextualizar por que esse personagem é tão mal-humorado, por que ele é tão duro consigo e com os demais, sabe? Então acho que faz todo sentido esse comentário seu. Eu percebi, ele é um contraponto. Sim. Um contraponto.
E fica bacana, porque é uma história praticamente para criança, né? Como você falou, tem essa linha Calvin e Haroldo. Dependendo da idade, você vai vendo de outras formas. Então, como eu falei, apesar da carinha fofa, do traço um pouco infantil, ela é uma comédia muito politicamente incorreta. Então, assim, na verdade, é uma série que eu indico para adultos, assim, maiores de 18 anos. Né? O Cifro fiquei curioso ali, pra saber a história dele, gostei. Bom, a gente tem assuntos aqui que eu quero falar com vocês, eu já vou enumerando, né? Primeiro, saber como é que você chegou no pós-código, saber como você chegou, depois da última bailarina do Gans, como você chegou na MSP e em que ponto da sua história, assim, entrou a Animator. Você gostaria de falar? Sim. E aqui também é um espaço, gente, para divulgar as empresas, tudo que a gente tem, né? Eu chego aqui, eu falo do Magílica, esse aqui é um espaço totalmente voltado para quem produz quadrinhos, livros, até música, a gente vai botar aqui. Então eu gostaria que você primeiro me falasse, depois dessa última bailarina, né, que veio o MSP, como foi essa experiência, então, quem te indicou? Além da série da Última Bailarina, eu produzi outros trabalhos, né? Foram aí 10 anos de carreira. Então, assim, eu fiz o Roleplay, que é uma comédia nerd. Eu fiz o Cansei de Ser Monstro, junto com a Thaís Leal. Eu fiz o Você Não Me Conhece, que é uma história autobiográfica contando ali sobre o primeiro ano da pandemia. Né? Então, assim, nesses outros trabalhos eu consegui mostrar uma faceta ali do que eu consigo produzir, escrever, desenhar, que não era só, propriamente dito, só humor, né? E o meu trabalho foi acompanhado, assim, por um bom tempo pelo Sidney Guzman, que é o criador do selo Gráfico MSP. E, se eu não me engano, quando eu lancei o Você Não Me Conhece, que é essa história autobiográfica sobre o primeiro ano da pandemia, todos os perrengues ali que eu passei de saúde, dinheiro, trabalho, família, eu conto ali nessa história. Quando essa história caiu na mão dele, pelo que ele me falou, ele conseguiu ver ali uma vertente ali do meu trabalho que ele até então não tinha percebido, que é o poder de falar brincando, de fazer piadas, ele já tinha visto e sabia que eu era bom. Mas a parte de falar mais sério e abordar assuntos mais sérios e trabalhar outras questões de relacionamento humano, ele reparou ali algo diferente nesse trabalho que eu fiz, Você Não Me Conhece. E, se eu não me engano, foi ali o pontapé para ele me chamar para fazer a gráfica MSP do Chaveco, né? Então, assim, foi legal demais receber o convite. A gente fica ali no primeiro momento muito preocupado, né? Porque é uma responsabilidade muito grande fazer um trabalho para o Maurício de Souza, né? Mas a partir do momento que o processo de criação da história ele teve início, que eu percebi que eu ia ter liberdade para criar, para brincar, para contar a história que eu queria, a coisa andou, assim, fluiu muito bem e eu me diverti muito no processo, sabe? A reta final foi, assim, bem corrida, porque a gente tinha um prazo, tinha um deadline ali para lançar o livro, então teve que dar aquela corrida básica ali na reta final, mas o processo em si foi muito tranquilo. O Sidney é um editor, assim, muito gente fina, foi muito gostoso de fazer esse trabalho e eu tô, assim, muito feliz com os reviews, com os feedbacks. Acho que tá sendo muito positivo o retorno e, cara, tô louco para fazer uma continuação. Vai ter? Então, até agora não temos nada apontado nesse sentido, assim, mas talvez aí em breve a gente tenha uma boa notícia para dar, mas por enquanto nada. Então ele deu liberdade total, né? Porque assim, a gente imagina que tem muita história que fala, né? O Maurício de Souza ou a MSP chamou o Guilherme, ele ficou lá um período, fez um estágio, não sei. E aqui não, o traço é totalmente seu, não tem nada. Sim, tem alguma influência deles? Então, acho que uma das iniciativas das gráficas MSP é convidar artistas diferentes, com traços e visões diferentes, e eles usarem isso nos trabalhos que eles vão fazer, né, ali em cada personagem. E acho que parte da graça é essa, né? Você vê personagens que você acompanhou durante toda a sua infância, trabalhadas de um jeito diferente, com um traço diferente, né? E comigo não foi diferente, assim, nesse aspecto, assim, de criação, de ilustração. Obviamente tem ali o acompanhamento do Sidney Guzman,
né? Mas ainda assim muito livre pro artista propor coisas diferentes, propor estilos, propor abordagens também, né? Eu achei que ia ser muito mais complicado essa coisa de associar a história que eu queria passar, o tom que eu queria dar, do que eles queriam ver do personagem. Mas, cara, deu super certo. Não, mas deu super certo, assim, acho que eles foram muito abertos quanto ao que eu apresentei a eles, e no fim das contas não ficou apenas uma história do personagem Xavier, sabe? Acho que o resultado final obviamente um quadrinho do Guilherme de Souza também, assim, eu consegui contar uma história que eu queria contar, sabe? Sinceramente, assim, Niterói, né? Sim. Então, pô, cara, a gente tem, assim, o maior carinho, o maior orgulho disso, né? O pessoal que acompanhou aí a primeira Nit Comics e a segunda Nit Comics, né, tem lá um pôster especial. E qual é o nome do personagem mesmo? Eu sei, mas... Da Nit Comics? É um garoto com dragão. Então, ele foi apelidado, assim, carinhosamente de Nerdito. Não sei se é um nome oficial. E o dragão E tem o dragão púrpura, Foi o Luiz que deu. Eu acho que ele sugeriu os apelidos, assim, né? Eu fiz a arte, né? Mas não tava ainda ciente, assim, da gente dar nomes e tal, mas com o tempo, né, a produção do evento e tal acabou sendo apelidado de Nerdito. Porque é muito legal, porque é um garoto brincando com um dragão mesmo, né? Sim. Aquilo ali dá até pra fazer uma história, nunca pensou. Não, cara, a gente pensou nisso, a gente chegou a cogitar fazer um quadrinho sobre esse personagem, que, assim, surgiu apenas como uma espécie de divulgação do evento que a gente ia fazer, né? Mas conforme outros eventos foram acontecendo, outras edições, a gente continuou usando o personagem e a gente cria esse vínculo, né? Então foi natural a gente começar a pensar, pô, seria legal ter uma história do personagem, do dragão, desse garoto, as aventuras que ele está envolvido ali, né? Porque, de certa forma, os cartazes que a gente criou na época, eles são só uma ideia, né, sobre esses personagens, né? Então a gente, por trás disso, a gente sempre fica viajando no que poderia envolver, né? É uma provocação, né? Sim, exato. Tem que fazer alguma coisa com isso aí. Sim. Por causa disso, o Daniel Bacelar fez até no ano passado um pôster onde ele colocou o Púrpura, né? Vamos chamar o Púrpura, o dragão, enfrentando o povo que é da MHQ. Na empresa do Luiz. Isso. Né? Na empresa do Luiz, eles dois se enfrentando. E eu também, a pedido do Luiz, fiz também, baseado nos personagens que ele tinha criado no primeiro ano. Fiz lá o dragão jogando gibis, revistas no garoto, o garoto jogando como se fosse portais. Assim. Aí foi isso que, poxa, se isso aqui vira alguma coisa, né, a gente até contribui com alguma ideia aí. Sim, sem dúvida. A gente quer ver que dê certo, assim, principalmente aqui no canal. É uma satisfação, uma alegria, sabe como é que é? Sabe que teu amigo, melhor amigo, chegar pra você e falar assim, cara, fui lá, fiz uma entrevista e tô bem empregado, tô feliz. Porra, cara, eu tô mais que você. Entendeu? Então aqui tem essa... Já falaram pra mim, né? Aqui tem esse clima no nosso podcast de incentivar. Não interessa se é uma revista, se é um livro. O negócio é a gente se ajudar, né? Compartilhar. É muito gostoso, muito gostoso. Tem exposições que a gente vê aí, o pessoal cria grupos. Eu não gosto disso. Acho importante a gente abrir o redemoinho. Vamos sair puxando todo mundo. Bom, e a Animator? Como é que é? Como surgiu? Então, o Animator, ele é uma escola de desenho, animação, pintura, que é hoje administrado pela minha esposa, Thaís Leal, que também além de produtora, desenhista, quadrinista, é minha esposa e manda super bem. Foi com ela que eu fiz o Cansei de Ser Monstro, né? Um trabalho que eu fiz aí em parceria com a Thaís. Eu fiz o roteiro, ela fez a arte, né? Dá para ganhar uma continuação ano que vem também, chamada Monstros Não Dizem Adeus, né? Mas o Animator, ele é uma escola que é uma das mais tradicionais em Niterói, né? Quem tiver interesse em aprender quadrinho, pintura, aquarela, desenho, animação, é o lugar certo, sabe? Vou fazer igual aquele apresentador de TV. Você aí. Você aí. Você quer entrar nessa área? Você quer desenhar? Você quer produzir vídeos? Então, vem para Animator.
Animator, né? Animator. Animator. Quando o inglês fala animator. Na verdade, tem uma galera que chama animator, tem uma galera que chama animator. Ano passado, nós recebemos o criador lá do Quem Matou o Detetive Pato. Ele é professor lá da Animator, João Vitor, ano passado. E ano retrasado até, na primeira temporada. Na segunda temporada, nós recebemos o Bruno, lá de São Gonçalo. Ele tem uma biblioteca de gibis, de livros, né? Foi até entrevistado aí em algumas emissoras, Globo, a Band também. E existe, parece, uma parceria com a Prefeitura de Niterói. E eles doaram revistas suas. Que legal. Essa desculpa o título, da pandemia. Ou Você Não Me Conhece. Você Não Me Conhece. Eu Quero Ser Monstro. E eu acho que o trabalho de história também. Que legal. Tá? Então, assim, lá a pessoa pega, é como se fosse uma biblioteca. Pega a revista, dá uma olhada lá. Vai olhar no histórico lá do nosso vídeo, você tem a entrevista todinha completa. E Quem Matou o Detetive Pato também, do nosso amigo João. Tá sempre em contato com a gente aí. Bacana. E então, assim, é muita gente fã do seu trabalho, né? E a gente sabendo que você é na nossa região, não que isso vai fazer diferença. Eu tô falando que é uma diferença, né? Tipo assim, esse cara é da minha família, esse cara não é, mas eu também gosto dele, né? É como se fosse disso, né? Então quem é de Niterói, digamos, é a nossa família. Em Niterói é praticamente um polo de quadrinistas e pessoas ali da área, né? Acho que é o que a gente tem hoje de artistas incríveis que moram em Niterói ou nasceram em Niterói, vieram de Niterói, é uma quantidade absurda, assim, muita gente boa, muita gente legal. Junto com o Animator, já tive a oportunidade de fazer a curadoria de algumas exposições só de artistas e quadrinistas de Niterói. Então é um local assim que eu tenho muito orgulho de hoje morar, de fazer parte, e dos amigos que eu tenho lá, assim, sabe? Muita gente talentosa. Eu queria fazer isso aí, uma exposição com artistas nossos lá, até pessoas desconhecidas, e também poder apresentar um pouco mais do Magílica. Depois vamos até conversar, claramente, né? Uma coisa a gente faz aqui, né? Eu tinha vontade. Aqui no Rio está tendo uma exposição, estou sabendo, mas é mais heróis em quadrinhos, super-heróis, né? Sim. Super-heróis nacionais. Eu acho que eu prefiro abranger um pouco mais. O Magílica mesmo, o personagem principal é a Guardiã Luna, mas não se prende nela. A Cristine sempre falou isso. Ela não é uma super-heroína, isso é uma história de magia. Sim. E eu achei isso legal. Eu, pela minha história de quadrinhos, super-heróis, eu tinha essa tendência. Mas hoje eu consigo entender e abranger, e hoje eu estou escrevendo essa história. Eu escrevo sem esse foco. Os quadrinhos, na verdade, são muitas vertentes, né? A gente cresceu muito com essa coisa de super-herói, Marvel, DC, mas hoje a gente consegue aproveitar os quadrinhos de uma forma mais ampla, né? A gente percebe que além de super-heróis, tem os super-heróis nacionais também, mas também tem quadrinhos de drama, de humor, de terror, erótico, autobiográficos, tem de tudo, né? E acho que quanto mais você se permitir ler e abraçar todos esses gêneros, né, mais rico vai ser a sua vida como leitor, como colecionador, né? A gente falou de Image Comics. Como é que foi a tua experiência na Image Comics? Eu pude ajudar o Luiz no início do projeto. Eu cuidei de parte da produção visual na época, eu criei o post, a divulgação, e no mais foi uma participação como expositor mesmo, assim, foi um evento muito bacana. Eu acho que provavelmente foi um dos maiores do Rio de Janeiro em concentração de artistas, principalmente independentes, de história em quadrinho. Teve uma segunda edição bacana, e a gente está aí na expectativa de uma nova edição aí do evento, né? Uma terceira edição, porque acho que o Rio precisa de mais eventos como o Image Comics, precisa reunir essa galera do quadrinho, né? Então a gente está torcendo aí para que aconteça uma nova edição o mais breve possível.
A última edição teve aquela homenagem ao Ziraldo, foi muito bonito, né? Ali. O João Vitor também apresentou lá o trailer do Quem Matou o Detetive Pato. Foi um monte de coisa boa. Dali surgiu até a editora Serpentine. Eu comecei a fazer contato, foi quando a gente lançou a primeira revista. Ah, que legal. Contando como tudo começou. Deu um trabalhinho, cara, isso leva um tempo, né? Mas primeira vez, experiência, diagramação, tudo mais, mas ficou legal. Ah, que ótimo. Bom, quais são os seus planos futuros agora? O que vem de agora em diante? O que a gente pode esperar de bom aí? Então, tem muita coisa na gaveta, né? Muito plano ali esperando para ser colocado em prática, né? Esperando a hora certa, mas assim, para esse ano de 2024, que a gente tem assim mais assim, para ficar pronto logo, é a continuação do Cansei de Ser Monstro, né? Como eu já mencionei, Monstros Não Dizem Adeus. É um novo projeto aí que eu estou fazendo com a Thaís Leal, né? Dessa vez ela vai cuidar do roteiro e da arte, vou dar só uma colaboração minha ali, né? E mais para o fim do ano, uma continuação do trabalho de história, né? Vai se chamar Trabalho de Ciências, né? A gente vai ter uma nova aventura com aqueles personagens ali, são 3 amigos, né? O Guto, o Tito e a Lucy, envolvidos em mais peripécias nos anos 80, né? Dessa vez envolvendo um trabalho de ciências. Então, assim, para 2024, esses são os planos. Matéria não falta, né? Não. Pode vir trabalho de matemática. Talvez, vamos ver. De química. De química. Bom, eu queria que você desse aí meio clichê, né? Mas desse aí um recado para quem está pensando em trabalhar, em desenhar, meter a cara ou arrumar um trabalho e fazer isso como um hobby e ao mesmo tempo, né? Entende? Porque ainda falta muito, né, para o artista brasileiro poder dizer, não, vou trabalhar só com isso. Sim. Então acho que a gente não deve encorajar assim, a esse tipo de sonho perigoso, né? Minha opinião, tá? Se você acha contrário, por favor, diga aí, o microfone é seu. Eu acho assim, durante muito tempo eu divido, até hoje eu divido o meu trabalho como quadrinista com outras atividades ali para ajudar a pagar as contas, né? Mas uma coisa que eu percebo, pelo menos comigo, assim, é que assim, o fazer quadrinhos, quando ele é algo verdadeiro mesmo, quando tá ali no coração da pessoa, eu acho que vai ser assim, mais forte do que qualquer outra coisa que esteja pressionando você. Então, assim, eu acho que chega a um ponto em que se você quer fazer quadrinhos, se você quer contar a sua história, se você quer botar o seu trabalho para outras pessoas verem, você vai dar um jeito, sabe? Eu acho que é uma coisa forte demais, poderosa demais para a gente conseguir conter. Então, eu acho assim, mesmo que a pessoa, no primeiro momento, não consiga já publicar uma edição física, um quadrinho ali, né, no papel, essa pessoa ela vai desenhar e vai postar na web, vai postar nas redes sociais. Então eu acho assim, para quem está começando, eu sempre digo, faça, pratique, desenhe bastante, faça do desenho, faça do fazer quadrinhos a sua parte da sua rotina, né? É muito complicado, como você disse, a gente vive um período que assim, é muito complicado você, de cara, viver apenas da produção de quadrinhos, são poucos os artistas que conseguem isso, mas quando você consegue equilibrar as coisas, talvez com outro trabalho, outras atividades, se você planejar bem o seu tempo ali, né, acho que é possível você, aos pouquinhos, ir construindo a sua obra, as suas histórias, né? Eu acho que o importante é você não desistir. Sabe, você falou isso, me lembrou. Ontem eu ouvi uma amiga falando, né, sobre relacionamento. Quando você ama alguém, aí a primeira dor de barriga, não, então já não amo mais. Então não era amor. Então é a mesma coisa, se você tem esse amor ao teu trabalho, mas vai ter dificuldade, vai passar fome, né? Esse mês não deu para pagar aquela conta, mas você vai abraçar porque é aquilo que você ama. Então é igual um casamento, né? Você, na dificuldade, que vai provar que aquilo ali realmente é o que você quer. E é a mesma coisa com a arte. Eu gosto da arte, não, eu desisti porque não deu certo. Ou você não estava com essa força toda. É algo que a gente vê assim, acontecendo com artistas, não só com quadrinhos, né? Mas assim, é muito difícil você perceber uma obra que foi realizada sem nenhum tipo de contratempo,
sabe? Aquela coisa assim, se o artista esperar o momento ideal, a hora ideal, o momento que ele esteja assim, sem problemas na vida dele, para ele conseguir focar nisso, cara, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que eu olhando para as minhas obras, assim, pro período que eu trabalhei, para tudo que eu lancei, eu consigo ver nesse quadrinho todo o perrengue que eu passei na minha vida durante a realização de cada um deles, assim, sabe? Nunca foi um momento assim, quando eu fiz esse quadrinho foi tão mole, tranquilo e não tinha problema algum para me preocupar, sabe? Não existe isso. Cada um deles foi num momento que eu passava por uma dificuldade diferente, um problema diferente, mas é aquilo, né? Óbvio, cada um é cada um, sabe de si, né? Tem problemas e problemas, mas felizmente os meus eu consegui ali dar uma administrada e continuar tocando a minha obra e fazendo, sabe? Então por isso que eu digo, quer fazer quadrinhos? Então faça quadrinhos, sabe? Pratique, desenhe, como eu disse, torne o fazer quadrinhos parte da sua rotina. Tá ótimo. Você quer deixar mais alguma mensagem para alguém? Vai falar alguma coisa? Quem quiser acompanhar meu trabalho, ficar por dentro de novos lançamentos ou eventos que eu vou estar presente, me segue no Instagram, @guilherme.desouza. Lá eu falo sobre pré-vendas, lançamentos, tudo para você ficar por dentro aí do que está rolando. Me acompanha lá que você vai ficar por dentro. Isso. Tá bom? É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com você aqui, mas não, cara, acabou aqui não. Pera aí. Fica aí. Eu fui buscar lá na banca. Se alguém quiser, apesar que isso aqui é gravado, né? Deixar uma revista magílica, como tudo começou, de presente. Eu sempre dou alguma lembrança, né? Para os nossos convidados aqui, esse bate-papo maravilhoso. E essa aqui você não tem não, né? Não. O Xamã Imagílica você tem? Tem. Tá vendo? A primeira foi o Xamã Imagílica, essa aqui é quando tudo começou. Saiu pela editora Serpentine, o link também vamos colocar aqui embaixo ou tá na descrição, tá? Pode dar uma olhada lá. Então esse aqui eu vou dar pro nosso amigo. Tá obrigado. Bom? Melhor presente que tem é quadrinho. Fico sempre muito feliz e fica a dica também, quem quiser presentear um amigo familiar, dê quadrinhos de presente, tá bom? Ela tá ajudando uma criança a ler, tá abrindo a imaginação dessa criança. Maravilhoso, tudo bom. Tá? Obrigado. Alô, amigo. Muito obrigado. Realizou meu sonho. Que isso. Valeu. Um abraço. Daniel, Marcelo, das caras, vai chamar você, mas não chama. Tá bolado com a gente, tá bonito. Aí, quer aparecer aí, ó. Quer aparecer. Vai, não, é vídeo, né? É vídeo. É vídeo. Eu parado. Valeu, gente. Faz um... Sacane, Oi. Ficamos localizados na rua Buenos Aires 23, sala 301. Transforme seu hobby em uma profissão. Venha para a LDZ.